Fala, gente linda! Hoje a gente vai começar com as aulas de histologia animal, tá? Que nada mais é do que o estudo de todos os tecidos que compõem o nosso corpo, tá? Esse primeiro desenho aqui, eu gosto de usar ele sempre quando eu começo a aula, para mostrar que são tecidos diferentes, com diferentes funções, mas a interação entre eles é importantíssima para que o nosso corpo possa funcionar, tá? Lógico que vocês vão entender muito melhor isso quando a gente estiver falando de fisiologia, que é o funcionamento do nosso corpo. Vamos lá. Antes da gente começar a falar de todos os tecidos, a gente tem que entender o que é um tecido. Do ponto de vista da biologia, um tecido é um conjunto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, separadas ou não por substâncias intercelulares, que realizam determinada função no organismo multicelular. Esse é o termo técnico que eu coloquei para vocês no slide. O tecido nada mais é do que as células que juntas vão desempenhar um papel dentro do nosso corpo. Ok? Células semelhantes entre si, tá? Aí tá iguais ou diferente, porque às vezes dentro de um mesmo tecido eu tenho células com pequenas funções diferentes, mas que vão trabalhar para o funcionamento daquele tecido, tá? Um exemplo é o tecido nervoso, que eu tenho uma célula principal que tem a função, que exerce a função exata do sistema nervoso, mas eu tenho várias células que atuam como coadjuvantes para o bom funcionamento daquela célula, mas são células diferentes ali, entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho 4 tipos principais de tecidos, tá, gente? Ó, isso já foi assunto de questão, tá? Nós temos 4 tipos principais de tecidos. O tecido epitelial, que se divide em de revestimento e glandular. Os tecidos conjuntivos, que se dividem em, propriamente dito, adiposo, sanguíneo, cartilaginoso e ósseo. Ainda tem alguns autores que ainda falam do hematopoético. Mas, enfim, são vários os tecidos conjuntivos, tá? O tecido muscular e o tecido nervoso. Por que eu tô falando disso dando uma ênfase nisso? Porque eu já vi questão só perguntando quais são os 4 tipos de tecido. Aí a pessoa fala assim, não, tá errado, a gente tem vários tecidos. Tá certo, nós temos vários tecidos, mas de 4 tipos diferentes, tá? O tecido sanguíneo, o tecido ósseo, o cartilaginoso, o adiposo, são todos tecidos conjuntivos, tá? A mesma coisa no epitelial, eu tenho o tecido glandular e o tecido epitelial de revestimento. Então, guardem que nós temos somente 4 grandes grupos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Sendo aquele monte de tecido que a gente estuda, a maioria está ali dentro dos tecidos conjuntivos, ok? A gente vai começar nessa aula com o tecido epitelial, ok? Que eu tenho de 2 tipos, que é o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular, ok? Agora vamos falar de funções do tecido epitelial. Dentro da histologia, o que é muito importante a gente entender? Principal função de um tecido, tá? Algumas características mais marcantes e alguns tipos de células, nomes de células mesmo, dos componentes dos tecidos, que têm aquela função específica dentro do tecido. Lógico que tem outras particularidades, mas a maioria das questões faz uma comparação, eles botam para vocês algum tipo de questão, algum tipo de situação, querendo que vocês saibam identificar qual tecido. E normalmente eles falam das funções e das características desse tecido, tá? Então, é muito importante a gente entender função e característica de cada tecido. Vamos lá. Funções do tecido epitelial. Revestimento, lógico, o tecido epitelial de revestimento, ele vai revestir todos os nossos órgãos, todas as estruturas do nosso corpo são revestidas por tecido epitelial, tá? Absorção, vocês vão ver no intestino, tem o tecido epitelial do intestino, o que reveste o intestino delgado, ele é riquíssimo nessa função. A função principal dele é a absorção de nutrientes, então o tecido epitelial tem função de absorção. O tecido epitelial tem a função de proteção, porque ele é a primeira proteção que a gente tem, a gente chama de proteção inata, né? Defesa inata, o termo mais correto. A defesa inata do nosso corpo é a nossa pele, é a parte mais externa da nossa pele, justamente por causa das características do tecido epitelial, ela é uma defesa inata, é uma defesa que a gente tem contra a maioria dos patógenos. Por quê? Porque eles são extremamente juntos, eles impedem a entrada. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? E
a função de secreção. Essa função vai aparecer principalmente no tecido epitelial glandular, ok? Características do tecido epitelial. Gente, a característica do tecido epitelial é importante vocês saberem, porque é uma característica muito marcante, é uma característica única desse tecido, tá? São características únicas desse tecido. Células justapostas. A palavra justaposta significa células incrivelmente unidas. Elas são incrivelmente unidas entre si. Então, quando eu falar de células justapostas, eu estou falando de tecido epitelial, porque elas são incrivelmente unidas entre si. Pensa comigo aqui na minha pele. A camada mais externa da minha pele é formada de tecido epitelial. Lembrando que a pele é um órgão, tá? A camada mais externa, que a gente pega, que a gente toca, ela é formada de tecido epitelial. Eu preciso que minhas células sejam extremamente justas. E esse é um dos motivos pelo qual ela tem a função de secreção. Próxima característica. O tecido epitelial é avascular, gente. De todos os tecidos, eu tenho 2 que são avasculares. O tecido epitelial, guarda no coração de vocês que o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, não tem circulação sanguínea. E o tecido cartilaginoso, tá? Outra característica do tecido epitelial, pouca ou nenhuma substância extracelular. Olha só, vou botar aqui a canetinha agora. Só que eu posso aqui. Geralmente, um tecido ele é classificado por uma célula, lógico que, com a sua substância intercelular. O tecido epitelial tem pouca ou nenhuma substância, porque eu preciso das minhas células extremamente unidas, tá? Então, isso é uma característica muito marcante do tecido epitelial. Elas precisam ser extremamente unidas justamente por conta da necessidade de revestimento que ela tem, tá? Lembrando aí, dentro do tecido epitelial, lógico, as especializações da membrana, tá? Lógico. Por quê? Essa característica de serem extremamente unidas, de ter nenhuma ou pouca substância extracelular, depende muito dessas modificações da membrana plasmática. Lembra lá que eu tenho a junção occlusa, que impede a entrada de alguma substância entre as células. Eu tenho as interdigitações, que a membrana plasmática simplesmente ela vai ter várias projeções para quê? Para aumentar a aderência de uma célula a outra. Aqui também eu tenho o desmossomo, tá? O desmossomo, ele é uma estrutura como se fosse um rebite, que une fortemente as 2 células, só que além de unir, ele é, entre aspas, enraizado para quê? Para manter uma grande aderência entre as células. Então, eu posso ter uma questão do tecido epitelial associada às especializações da membrana, sim, ok? Porque vai entrar exatamente nessa característica das células extremamente unidas umas às outras, tá? Do tecido epitelial. Bom, função e característica falado, vamos para os tipos de célula. Vamos lá. No tecido epitelial, fala-se muito do formato e da organização celular das células, tá? Fala-se muito do formato da organização das células. Vamos lá, então. O tecido epitelial tem 4 tipos de células principais. 3 principais mesmo e a outra de transição. As células cúbicas, que ela tem um formatinho mais bonitinho, mais correto, mais daquele jeito que a gente costuma desenhar, tá? Eu tenho a célula pavimentosa, que ela é como se fosse achatada, lembrando um pavimento, tá? Tá aqui os desenhos, ela é cúbica, aqui ela já é mais achatada. Prismática, onde ela é de comprido, você pode encontrar como prismática, cilíndrica, ou prismática, cilíndrica, tem um outro nome, é menos utilizado, mas é porque ela é comprida, tá? E aqui eu tenho um tipo de célula diferenciado, que vai entrar tanto no tipo de célula como organização, que é o de transição. O de transição, geralmente, ela não tem uma forma correta, mas às vezes você vai encontrar como se ela fosse cúbica, e quando a bexiga está cheia, até botei entre parênteses a bexiga, porque quando a bexiga está vazia, as células ficam como se fossem, entre aspas, afrouxadas, então elas ficam no formato cúbico. Quando a bexiga está cheia, as células se alongam, ficando como? Em formato prismático. Então, por isso que a gente chama de tecido de transição, porque ela está sempre numa transição, dependendo do volume de urina dentro da bexiga,
tá? Então, 3 tipos de células principais, o de transição é o de transição. Organização celular, o que que significa? Se ele é simples, somente com uma camada de células, é muito importante a gente entender que no tecido epitelial, uma camada de células para determinados locais é muito importante. Por quê? Porque ele é um tecido de absorção e de secreção. Então, eu não posso ter inúmeros tecidos para quê? Perdão, eu não posso ter inúmeras camadas de células dificultando essa absorção. Por exemplo, as células do nosso intestino, que são responsáveis pela absorção dos nutrientes depois da digestão. Eu tenho uma camada de... Aqui, ó. Eu tenho uma camada de... Deixa eu apagar o vermelho e botar amarelinho pra cá. Eu tenho uma camada de células prismáticas que conseguem fazer essa absorção, tá? Eu tenho apenas uma camada. Então, toda vez que eu tenho uma camada, eu tenho o epitélio simples. Uma camada de células somente. A importância disso, eu volto a falar, é porque muitas das vezes o tecido epitelial, ele tem que trocar substâncias. Então, eu não posso ficar fazendo um tecido extremamente grosso. Tá? Eu não posso ter várias camadas de célula, porque essa troca de substâncias é feita por difusão. E se eu tiver mais de uma camada, mais camadas, acaba dificultando. Um exemplo de epitélio simples também é nos alvéolos pulmonares, onde acontece a hematose, onde acontece a troca gasosa. Lá dentro do pulmão, onde o oxigênio, por conta da pressão, entra, passa para as células, passa para a corrente sanguínea. Tá? Então, olha só, eu preciso de uma camadinha só. O oxigênio passa para a corrente sanguínea e o gás carbônico sai da corrente sanguínea passando para o alvéolo para ser eliminado, tá? É um outro exemplo de epitélio simples, tá? O epitélio estratificado, eu tenho mais camadas. Ponto. O simples eu tenho uma camada, o estratificado eu tenho mais camadas. Muito importante a gente falar o seguinte, que na classificação anterior, só voltar aqui, nessa classificação anterior, as células são classificadas pela camada mais superficial, tá? Independente se ela é estratificada ou não, ela sempre vai ser classificada pela camada mais superficial, tá? Então, eu posso ter aqui, tanto que aqui embaixo, ela tá totalmente cúbica, mas aqui em cima ela é pavimentosa. Então, ela é célula pavimentosa, estratificada pavimentosa, porque a célula mais superficial é pavimentosa, tá? Pseudoestratificado. O pseudoestratificado, nota bastante esse desenho aqui, é o seguinte. Eu tenho somente uma camada celular, só que essa camada celular não está totalmente correta. As células, elas estão todas formando uma única camada, porém elas não são regulares, tá? Como que essa classificação é feita? Vocês podem notar aqui, deixa eu botar agora a canetinha. Aqui. Notar aqui, que toda vez que eu falo de tecido epitelial, eu tenho essa camadinha marrom aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Tá? O nosso tecido epitelial, ele é avascular, então ele não tem circulação sanguínea. Então, ele não recebe a nutrição pela circulação, tá? Não diretamente, claro. Tá? Ele não recebe, porque a linha não passa um vaso sanguíneo, ponto. Como que essas células são nutridas? Essas células são nutridas justamente por essa camadinha marrom, que é chamada de lâmina basal, tá? Essa lâmina basal, ela é responsável pela nutrição do tecido epitelial, tá? E como que essa organização é classificada? Quando eu falo somente uma camada de células, eu estou falando de que todas aquelas células estão ligadas a essa lâmina basal. Então, eu tenho uma camada só que é ligada a essa lâmina basal, tá? Agora, quando eu falo estratificado, eu tenho a camada que é ligada na lâmina basal, mas as células, a maioria das células do tecido não tem ligação com a lâmina basal. Então, a nutrição desse tecido, ele é feita diretamente por difusão. Olha a importância da gente saber o que é difusão. Tá? Difusão, ó, passa para essa célula, dessa célula vai passar para essa, isso por diferença de concentrações. Corrente sanguínea passa aqui embaixo, que é um tecido conjuntivo, ok?
nutrindo a lâmina basal, os nutrientes vão passando para as células uma a uma até chegar à camada mais externa, ok? Até chegar à camada mais externa desse epitélio estratificado, tá? Por isso que ele é classificado estratificado, porque eu tenho a camada que é ligada na lâmina basal, porém eu tenho várias outras camadas em cima, então isso é estratificado. E o pseudo-estratificado, ele é assim classificado porque ele pode até parecer que eu tenho mais camadas, porém todas as células estão ligadas à lâmina basal, formando somente uma camada de células, tá? Então ele é um tecido simples, é um epitélio simples, porém visualmente falando, tá? A nível de microscópio, lógico, a gente tem a impressão de que tem mais de uma camada. E o pseudoestratificado é muito legal da gente falar, porque você vai encontrar ele nas vias aéreas, ok? Aqui na organização eu ainda botei o tecido de transição, mas eu botei mais para mostrar para vocês o seguinte. Olha aqui, no tecido de transição, foi o que eu falei. Aqui, ó, ela parece cúbica. A camada mais próxima da lâmina basal parece cúbica. Aqui também está parecendo cúbica, só que é o seguinte, quando a bexiga está vazia, as células ficam em formato cúbico. Quando a bexiga está cheia, elas ficam em formato pavimentoso, tá? Então, o tecido de transição você vai encontrar na bexiga. Esse desenho aqui, ele é muito interessante de vocês guardarem, porque a maioria das questões, principalmente a nível de Enem, elas partem do princípio que você sabe qual epitélio está em cada lugar, tá? Vamos lá. Aqui, ó, que eu falei, o pseudoestratificado, que tem a impressão de ser estratificado, porém, todas as células estão ligadas à lâmina basal, que aqui tá em azulzinho, ó, tá? A lâmina basal. Você vai encontrar principalmente aonde? Aqui, ó, fossas nasais traqueias, nas vias aéreas, tá? Elas são responsáveis pela liberação de muco, são as células. Olha aqui, simples pavimentoso. Olha onde que eu encontro nos meus alvéolos pulmonares. Eu preciso de somente uma camada para que haja a hematose, para que haja a troca de gás carbônico por oxigênio e vice-versa, ok? Nos túbulos renais, eu tenho simples cúbico. Também é importante entender que lá no sistema renal, lá dentro dos túbulos renais, eu tenho a entrada e a saída de substâncias desses túbulos constantemente, tá? De acordo com a necessidade de reabsorção, enfim. É assunto para outra aula. Mas eu preciso dessa troca de nutrientes. Então, eu preciso... É importante que seja uma única camada. Olha as células no estômago, simples, prismático. Pele, boca e esôfago. Estratificado pavimentoso. Nota que é estratificado, várias camadas, e pavimentoso porque a camada de cima, ela é pavimentosa. Na bexiga eu tenho de transição, tá? E na uretra eu tenho estratificado prismático, tá? É importante em relação, é lógico que eles gostam muito do pseudo estratificado, tá? O de transição vem aparecendo com mais frequência. Agora, é importante vocês entenderem que, às vezes, uma única camada ela é importante justamente por causa dessa troca de substâncias, tá? Muitas das questões relacionam essas duas características, uma única camada e a troca de substâncias. Por que as duas são importantes? Porque uma única camada de epitélio facilita a troca de substâncias que tem que acontecer, tá? Agora, vamos lá. Tecido epitelial glandular. Tecido epitelial de revestimento são aquelas características que você tem que guardar. Falando agora do tecido epitelial glandular. As células são semelhantes a formato, tá? Mas vamos lá falar de glândula. Quando eu falo de tecido epitelial glandular, eu estou falando dos tipos de glândulas que nós temos e o tipo de liberação das substâncias que elas produzem. Primeiro, as glândulas do nosso corpo, elas produzem alguma coisa, tá? Guarda isso. Elas produzem alguma coisa. A diferença é o que são essas coisas e onde elas são lançadas, tá? Eu tenho 3 tipos: as glândulas endócrinas, dentro, exócrinas, exofória, e as mistas. As mistas têm as duas funções, ponto. Glândulas endócrinas, elas produzem hormônios para dentro da corrente sanguínea, tá? Ó, então, nota aqui, deixa eu botar aqui. Perdão. Elas produzem hormônios para dentro da corrente sanguínea. E a glândula endócrina, ela não tem
nenhum duto de liberação. Eu não tenho nenhum caminho para que haja liberação. Essa liberação é feita da célula, é feita por difusão. Essa liberação para a corrente sanguínea é feita por difusão, tá? Então, a glândula endócrina produz hormônio para dentro da corrente sanguínea, ok? A glândula exócrina produz algum tipo de secreção para fora da corrente sanguínea. Nota que não é para dentro do corpo, para fora do corpo, é para a corrente sanguínea. Endócrina para dentro da corrente sanguínea, a produção de hormônios, tá? E a glândula exócrina, ela libera algum tipo de secreção para fora da corrente sanguínea, tá? E toda glândula exócrina, ela possui um duto de liberação, entendeu? Ela possui um duto de liberação, o que a glândula endócrina não possui, tá? E a glândula mista, ela tem as duas funções. Vamos botar, então, vamos explicar melhor essas dois tipos de glândula. O pâncreas, existem regiões no pâncreas chamadas de... eu nunca soube falar, tá? As ilhotas de Langerhans, tá? Elas são grupos celulares que produzem os hormônios que o pâncreas produz, insulina e glucagon. Então, são grupos de células que produzem hormônios lançando na corrente sanguínea. Só que o pâncreas também, ela tem uma parte que é exócrina. Ele produz uma importante secreção para a nossa digestão, que é o suco pancreático. Tá? Só que nota aqui que ela tem aqui a estrutura de formação, mas ela tem um duto de liberação. Olha só, olha o duto de liberação passando por todo o pâncreas. Então, é a porção exócrina, sendo que a porção endócrina são grupos de células que liberam diretamente para a corrente sanguínea, tá? Tipos de liberação agora do tecido glandular. Esqueci o desenho. Vamos lá. Merócrina, apócrina e holócrina. Isso vai variar, esse tipo de liberação é pouco falado, porém não podemos deixar de falar, tá? É pouco cobrado em questões de vestibulares, porém não podemos deixar de falar de jeito nenhum, tá? Depende de como a substância é liberada, se a célula é destruída ou se a célula não é destruída, tá? As células da própria glândula. Então, a liberação tipo merócrina é quando eu tenho perda. Eu não tenho perda nenhuma da célula, eu não tenho perda de nenhuma parte da célula. Só acontece a liberação, olha só, da substância em questão, ok? Já a apócrina, eu tenho uma liberação parcial do citoplasma. Eu tenho a liberação da substância, lógico, mas com essa liberação eu tenho perda de parte da célula, ok? Já na holócrina, é muito interessante falar holo aqui, ó, holo total, a célula produzida ela é totalmente eliminada. A célula produzida foi ótima. A célula que produz aquela secreção, ela é totalmente eliminada, sendo substituídas por outras, tá? Então, a holócrina ela é totalmente liberada. Ah, mas professora, se ela é totalmente liberada, a glândula capa? Não. Uma característica do tecido epitelial é a alta capacidade de proliferação celular. E eu não sei por que essa característica não está no meu slide. Enfim, mas ela tem uma alta capacidade de proliferação celular. Não são todos os tecidos que existem isso. A pele eu vou falar quando eu estiver falando do tecido conjuntivo por causa das estruturas que tem dentro do tecido conjuntivo, mas eu volto no tecido epitelial, é claro. Mas uma coisa interessante do tecido epitelial da pele, ele é estratificado, tá? Ele é estratificado, então ele tem várias camadas. O tecido epitelial tem várias camadas, tá? O que acontece é o seguinte, quanto mais longe da lâmina basal essas células estão, elas mais queratinizadas vão ficando, então elas vão morrendo. Então o nosso tecido epitelial está em constante renovação, tá? Uma brincadeira que eu sempre faço com todo mundo, bom, vocês são muito mais novos, quem nunca pegou a agulha e furou a beiradinha para ficar presa a agulha assim no dedo? Eu não vou furar aqui agora porque eu não peguei uma agulha. E não sangrou. Isso aí é uma característica. Por que isso não acontece? Porque o tecido epitelial é avascular e ele é estratificado. Então, eu tenho várias camadas de células até chegar ao meu tecido conjuntivo, onde eu tenho, de fato, circulação sanguínea. Tá? Outro exemplo da gente é a mulher tirando cutícula. Por que a gente consegue tirar cutícula e não sangra? Bom, não é para sangrar, tá?
Não é pra gente, porque quando a gente tira a cutícula, a gente não atinge o quê? O tecido epitelial. A gente está atingindo somente aquela parte do tecido. Ó, perdão, a gente não atinge o tecido conjuntivo. A gente só está pegando aquela parte do tecido epitelial, ela é avascular. Então, eu estou tirando aquele excesso de células superficiais. E elas estão em constante renovação. Então, a gente perde milhões de células quando tomamos banho. Mas, assim, células que já não têm função no nosso organismo, tá? Por que a gente consegue tomar sol? Por que tem gente que toma sol e depois descasca muito? Porque, claro, a pessoa fica morena, toma sol, a coloração muda por conta da quantidade de melanina que é liberada, porém aquelas células, elas vão sendo eliminadas aos poucos. Então é por isso que normalmente descasca. E descasca porque quando você toma sol, você acaba por ressecar muito aquela pele. E, então, ao invés de sair aos poucos, que é o normal de acontecer com a gente, aquela pele acaba sendo liberada mais rápido em grande quantidade, que é aquela escamação de sol, ok? Então, beijo pra vocês. Daqui a pouquinho eu falo do tecido conjuntivo.